Olá, bem-vindos à 140ª edição do nosso programa Análise Diária. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos análise dos pares Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash cotados em BTC. Durante a semana, juntamente com o Bitcoin, temos altcoins cotadas em Tether. Segunda-feira Ethereum, terça-feira Ripple, quarta-feira Litecoin, hoje, quinta-feira Bitcoin Cash, sábado EOS. Antes de iniciar a nossa análise, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisado de novas edições do nosso programa, como essa que começa agora. Nesse primeiro gráfico nós temos o preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na exchange OKEx. Os preços estão enquadrados em canais, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representa o seu comportamento. Comportamento esse, aliás, que fica caracterizado pelas taxas horizontais ao fundo do gráfico em tom levemente azulado, que representa o agrupamento dos fechamentos diários nos últimos 59 dias dentro de faixas de preços. E aí nós temos aí uma espécie de histograma, onde nós temos uma faixa central correspondendo aí à mais densa região onde os fechamentos diários agruparam-se, e isso funciona como um atrator. Algumas vezes nós tivemos aí essas configurações aí de fato efetivas, ou seja, atraindo os preços sempre que eles estão sem volume, permitindo que os preços abandonem essa região apenas com ocorrência de volume, tanto para cima quanto para baixo. Uma configuração semelhante foi preponderante durante os meses de setembro e outubro do ano passado, que terminaram em novembro. A gente viu como com uma queda dos 6K5 aos 3K5 praticamente. Então, estamos vendo esse padrão acontecendo novamente. A gente está centrado em uma região que vai dos 10K aos 10K5 e que tem, em média, então, 500 tethers para baixo, 1000 tethers para cima, com um viés baixista, ou seja, as oscilações para baixo, embora de menor amplitude, têm sido mais frequentes que para cima. O volume segue dentro da média e vamos dar uma olhada então na nossa predição para o final do dia de hoje. Aliás, volume esse contendo aí, como sempre, OKEx, EXX, Bitforex e Huobi. Às 21 horas do dia de hoje, segundo nosso software Wild Horses, nosso algoritmo aí está fazendo a predição para 10.159 tethers, 10.159 tethers, para as 21 horas horário de Brasília do dia 18 de setembro. Nós temos aí então pouco mais de 4 horas e 47 minutos até então, a conclusão do dia de hoje, no intervalo admitido dos 10h54 aos 10h264. Então a gente vê uma leve possibilidade de cruzamento dos 10K2, uma linha aí que tem determinado aí o desempenho dos preços. Já vamos dar uma olhada nisso aí no mercado agora. Nossa margem de erro 1.02, 47% da variação diária dos preços, apenas com os fechamentos diários e o volume negociado nas exchanges OKEx, EXX, Bitforex e Huobi, que mostra aí como com simplicidade de dados é possível aí ter um bom resultado. Nós vemos aí então a expectativa de um leve viés. Basicamente os preços seguem orbitando na mesma região que eles têm operado aí recentemente, em especial numa região mais estreita dos 10.150, 10.250. Então, praticamente aí os preços devem continuar dentro dessa região. A gente vê aí uma relação muito baixa entre preço e volume. O volume aí praticamente sem nenhuma papel na determinação dos preços. Hoje é quarta-feira, dia de Litecoin, mais uma alt em alta, rompendo o canal de baixo. E agora sim, essa então, dentro da nossa varredura de análise, é a primeira que nós anunciamos aqui a confirmar um pivô de alta no fundo feito ao final de agosto. Excelente. Temos aí uma confirmação por ter encontrado um topo acima dos anteriores, então que perfaz esse fundo aqui, um pivô de alta muito bom. Será que as alts estão na nova temporada altista? Vamos aguardar, a gente acredita que sim, e é importante então, basta aliás que a Bitcoin siga na sua trajetória horizontal para que as altas se recuperem, fazendo aí essa transmissão num segundo momento do seu momento altista. Então primeiro a Bitcoin faz o movimento,
depois ela estagna e depois as altas então acompanham. Esse mecanismo de transmissão tem demorado algumas semanas, mas eles têm ocorrido, que é muito bom. Então essa é a nossa expectativa. Falando nela para o final do dia de hoje, aí, o que nós podemos ver? Vamos dar uma olhada. Nossa expectativa é 78,8 tethers no intervalo que vai dos 77 aos 79, mais especificamente 77,75, 79,84, margem de erro 1,45%, equivalendo a 41,8% da variação diária dos preços no fechamento diário apenas. Então nós temos aí uma alta correlação, praticamente aí 60% dos preços terminado pelo volume. Nós já vamos dar uma olhada no que está acontecendo com o volume da Litecoin para ter uma ideia se esse movimento tem possibilidade de seguir nesta direção, e aí por isso a gente sempre complementa a nossa análise com o mercado. Agora começamos o nosso giro com CoinMarketCap. Nesse momento aí o benchmark da Bitcoin 10.231, pois é, né? Ethereum 213, Ripple 31.4, Bitcoin Cash 327, Litecoin 78.64 e EOS 4.13, Binance Coin 22. Então, nós vemos aí a Bitcoin fazendo aí um movimento lateral, mas aproveitando isso, então as altas seguem sua trajetória altista, todas elas aí, a exceção é claro do EOS, mas a gente tem que lembrar que o EOS subiu praticamente $1, mais em torno de 25% nas últimas semanas. Então 10 dias atrás nós estávamos aí em 3,17 e agora estamos aí 4,13, então ele tem todo o direito de tirar umas férias. A ideia aí é que ele mantenha esse nível e não retorne. Vamos dar uma olhada no volume. Nós temos aí BitMEX 1.7 bi out, volume muito baixo. Binance 1.4 bi, welcome back, né? Bem-vindo novamente. Aí sim, nós iniciamos aí a nossa procura. Bitforex 1 bi, EXX 1 bi e OKEX 1 bi, então o volume aí vem subindo. Interessante, a Bitcoin de lado e as altas subindo e o volume nas exchanges subindo. Será que isso aí então é uma movimentação pró-altos? Pode ser que seja pró-altos para o alto, né? Vamos dar uma olhada no mercado agora. Dentro a gente começa um giro aqui na semana. A gente lembra hoje então 21 horas, termina o dia. Aí nós terminamos então o dia que começou no domingo, terminou na segunda, terça, quarta, terminamos no terceiro dia, praticamente na metade da semana. Se a gente for olhar o volume acumulado, nós vemos aqui uma movimentação algo mais baixa do que a semana anterior. Então nós estamos aí, a Bitcoin na Binance está com volume até agora nessa semana levemente inferior ao da semana passada, que é um volume baixo para média recente. Nós temos volume nesse nível aí apenas na semana que nós tivemos no final de abril, que é quando nós fizemos aí uma pausa na movimentação, aliás, uma preparação para uma movimentação altista. Mas ali nós tivemos então uma redução de volume e que naquela época não era um volume tão baixo assim, porque a gente chegou a ter semanas com volume muito menor. Então agora nós estamos praticamente aí no fundo da movimentação das semanas desde o fim de abril. Então de maio em diante, maio, junho, julho, agosto e praticamente todo setembro, metade de setembro pelo menos, nós tivemos aí semanas com volume superior ao que nós estamos tendo para a projeção dessa semana e na semana anterior. Então, vamos dar uma olhada no que está acontecendo no Litecoin, também na expectativa semanal, para responder a pergunta se nós temos aí uma perspectiva de continuação da movimentação. E aí a gente vê que, comparativamente, essa semana, no dia de hoje, já está com volume muito próximo da semana que passou, ou seja, a continuar nestes termos, muito provavelmente nós teremos aí uma semana com mais volume na Litecoin, o que é bastante positivo, dada a correlação que está existindo entre preço e volume na Litecoin. Continuidade de dias com volume devem continuar jogando os preços dessa coin
para cima. Agora voltamos aí a Bitcoin para dar uma olhada aí no diário. E aí a gente vê aqui que os últimos dias foram dias de baixa. Tivemos aí dias de baixa aí na Bitcoin, já estamos aí com praticamente esse é o sexto dia de trajetória negativa no gráfico diário da Bitcoin. Evidentemente isso é baixista. Vamos dar uma olhada nas horas, gráfico aí tempo de 1 hora, também direto da Binance, e aí a gente vê que no gráfico de hora aqui, nós estamos aqui com uma movimentação praticamente horizontal, nós tivemos aí movimentações mais baixas, mais altas, mas estamos convergindo praticamente para o centro, que fica aí algo em torno, logo acima do 10K2, é praticamente aí centrando a movimentação numa sub-região, toda ela abaixo do 10K5, então dali que vem o nosso viés de baixa, então numa região mais ampla, a gente está nos 10K100 aos 10K4. Então, uma região aí de 300 tethers, give it or take it, ou seja, mais ou menos, e estamos aí navegando no hemisfério inferior desta sub-região. A gente tem algumas expectativas aí de suporte nessa LTA que a gente está vendo aqui, mostrando aqui logo abaixo aqui do nível dos preços. Vamos dar uma olhada aqui numa perspectiva mais ampla para ver ali onde é que ela foi formada. Então, essa LTA que a gente está vendo aqui como suporte, ela foi formada no fundo da movimentação que aconteceu no final de agosto, suportou aí os preços e aí deu vazão a um teste aos 10K9, que nós avisamos que não romperia por causa do volume, e desde então caímos. Bom, esta é a LTA que agora então é uma candidata a nos dar essa sustentação mais uma vez. E aí a gente lembra que acima de nós está invicta LTB, linha de tendência de baixa, que ainda não foi rompida, por isso invicta, pelos preços. E essa linha, então, ela vem descendo e atualmente ela se encontra ao nível de 10K4 e ainda não foi rompida. Então, a gente acredita que até o dia 22 isso aí se defina. Do contrário, nós temos o último suporte nosso, que é uma LTA que encerra ao dia 29, final desse mês. Então, a nossa última expectativa aqui de definição positiva. Quem sabe até lá a gente consiga fazer esse rompimento, a gente já está quase praticamente aí com a LTA superior aqui, que vem limitando os nossos topos, chegando aos 10K2, então isso aí pode levar uma movimentação descendente nos preços da Bitcoin e com isso arrastar todo o mercado de altos. Do contrário, nós temos até lá, esse lá pode ser dia 22, pode ser o dia 29, para que as altas se recuperem. Então, essa trajetória altista que a gente está vendo, ela pode ter vida curta. Então, muita atenção ao seu capital. Do contrário, vamos dar uma olhada então na Litecoin para ver a trajetória altista que ela vem tendo. Vamos continuar então aqui no gráfico diário da Litecoin. A gente vê que os últimos 3 dias foram dias de alta com volume bem acima do que nós vínhamos tendo recentemente. Então, nos últimos 4 dias, 5 antes dessa movimentação altista, nós vínhamos tendo volumes inferiores e os candles predominantes de baixa. Agora nós temos volumes todos eles superiores, razoavelmente superiores, de 20 a 50% acima, e todos eles de alta. Então, essa sequência pode continuar e tranquilamente levar os preços, então, da Litecoin a revisitar os 100 tethers. Uma vez que isso aconteça, eles têm espaço para os 120. E a partir daí, a gente precisa que a Bitcoin tenha, então, uma movimentação altista, ainda que gradual, mas um recuo na Bitcoin pode se refletir num recuo razoavelmente elástico nas altas, porque elas vão ter espaço então para retornar aos seus mínimos anteriores, e esse retorno pode ser brusco, então muita atenção.
essa é a nossa análise para o dia de hoje. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Então, em resumo, Bitcoin segue de lado, quem sabe até o dia 22, quem sabe até o dia 29. E as alts, enquanto a Bitcoin continuar de lado, nós estamos vendo alta nelas, recuperando aí os patamares perdidos, em especial a Litecoin aqui, que é a análise do dia de hoje, até os 100 Tethers. Depois disso, é a direção da Bitcoin que vai dar a direção dessa movimentação. O que a gente pode esperar? Uma alta forte na Bitcoin, estagna provavelmente as altas, quem sabe um leve recuo, mas uma queda na Bitcoin e uma queda que faça a perder os 10k, essa queda sim deve jogar as altas novamente para os mínimos, e aí a gente está falando na Litecoin 64 Tethers, nós falamos que até o 61, foi até o 64, nós temos o EOS indo aos 13,17, nós temos o Ethereum indo aos 166 Tethers e, claro, nós temos aí Bitcoin Cash, que por sinal nossa análise aí amanhã, retornando aí aos 280, 260 nesse patamar, ou seja, perdendo de vez os 300 Tethers. E claro, o Ripple, então, quem sabe, testando aí a barreira dos 25 cents. Então, existe um grande espaço aí para recuo, então a gente chama atenção para os traders para ficarem atentos, em especial aí na abertura da negociação do BACT. Caso ela não traga uma movimentação imediata nos preços, eles tendem a cair em seguida, esse em seguida provavelmente no dia seguinte. Então, muita atenção, 23 de setembro é uma data-chave no trade de Bitcoin. Então, muita atenção. Pessoal, muito obrigado. Se você tem acompanhado as nossas análises, considere fazer parte do nosso grupo Alertas Wild Horses, onde toda essa informação e mais detalhada e mais frequentemente atualizada é divulgada por nós nesse grupo do Telegram. Escreva para nós um e-mail, contact@greenfield-br.com. Você vê aqui ao fundo da tela com o título Alertas e nós responderemos a você tão rapidamente quanto possível, assim tem sido, com as informações para como você faz para ingressar nesse nosso grupo e qualquer outra dúvida que você tenha. Muito obrigado, até a próxima, tchau.